Fala galera, beleza? Então bem-vindo de voltas aí. Hoje então a gente vai começar a montar um joguinho. A gente já passou algumas coisas na parte básica, né? Já passamos bastante coisa na parte básica, então a gente vai começar a fazer jogos de verdade aqui, né? O que eu fiz aqui? Só para iniciar aqui rapidinho com vocês. Eu criei uma pasta, vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar uma pasta porque eu vou usar o VS Code. Eu não sei que programa vocês usam, mas eu Visual Studio Code. Ele exige que a gente crie uma pasta. Então o que eu fiz? Como aqui no canal a gente tem vários projetos, né? Então eu estou guardando aqui dentro dessa pasta do curso do Pygame. Mas o que vocês vão fazer aí para fazer o jogo? Se vocês não tá acompanhando o canal e só quer fazer esse jogo, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma pasta e vai dar o nome aí do jogo de vocês. Eu coloquei aula 15, né? No caso aqui para mim, e coloquei Arcanoides. Cria uma pasta aí chamada Arcanoide, que é onde vai ficar o seu projeto do seu jogo. Aqui dentro, o que eu tenho? Eu vou deixar aí no link, aí no comentário aí do canal, eu vou deixar um link aí embaixo do vídeo aí, que vai ter essas duas pastas aqui, ó, que é a pasta de imagens e a pasta de sons. Dentro da pasta imagens eu já tenho bastante coisa aqui, então tem uma bola, tem um bastão, tem as sombras que a gente vai usar aí no bastão, nos blocos e na bola. Eu tenho as sombras, eu tenho um botão de start, já fiz todas essas sprites pra gente usar nesse jogo, tá? Então eu tenho as sprites dos blocos, a gente tem esses blocos aqui e os backgrounds, né? Então vai ter a tela de menu, vai ter o background 1 até a tela, a gente vai fazer até a tela 5. Então eu coloquei 5 backgrounds diferentes e o cano vai ser normal para todos eles. Então tem a pasta de imagens aí, tem uma pastinha de sons que eu tô colocando sons nela, por enquanto eu ainda não coloquei tudo. Eu coloquei acho que umas duas músicas aqui e alguns sons de efeito sonoro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o som de Game Over, né? Quando você perder. Game over. Então ele entra na tela de Game Over. É, Aí tem um som de quando bate no bloco aqui, né? Então quando bater no bloco ele vai bater aí. Aí tem algumas músicas aqui. Som do botão de Start. Quando clicar no botão de Start. Então eu vou carregar essa pasta de sons e vou deixar disponível para vocês aí, tá? Por enquanto ela não está pronta. Essa pasta backup não precisa fazer, tá? Ela tá uma pasta vazia aqui porque eu vou começar a gravar agora. Eu criei essa pasta aqui por quê? Porque eu gravo o vídeo dia sim, dia não. Então eu pego e aí para mim pegar os arquivos que eu tô fazendo, que eu modifiquei, eu guardo na pasta de backup, porque às vezes eu modifico alguma coisa aqui, dá cagada, e aí eu tenho arquivos de backup pra gente tá restaurando a última versão que eu fiz. Então eu sempre guardo aqui na pasta de backup, não precisa fazer se não quiser. E aí aqui dentro eu criei dois arquivos, né? O config e o main que a gente vai criar no Visual Studio Code, eu já vou mostrar para vocês lá. Então o que eu fiz aqui no Visual Studio Code? Eu vim aqui, né? Arquivo, abrir a pasta. Vim aqui, ó, na pasta que eu acabei de falar para vocês, pasta Arcanoid, que é a pasta que a gente vai trabalhar. Coloquei aqui, ó, selecionar a pasta. Então eu tô dentro da pasta Arcanoid aqui, ó. Tá? Aqui dentro, o que eu fiz? Eu cliquei nesse botãozinho aqui, ó, novo arquivo, e criei dois arquivos. As duas pastas já vão estar aqui dentro, a imagem, sons e a pasta de backup, tá tudo aqui já. Então eu vim aqui, criei um arquivo e criei, por exemplo, o arquivo de configuração do meu jogo. Eu fiz tudo em caixa alta porque aqui quando a gente coloca em caixa alta ele vira uma constante, ó, né? Uma constante é um arquivo que quando a gente está trabalhando em equipe, ele vê uma variável criada em caixa alta, que ela é uma constante, ele sabe que ele não pode modificar essa variável, né? Tipo, algum amigo seu está trabalhando com você, bom, ó, isso aqui é uma constante, ó, então ele vai falar, ó, ah, beleza, isso aqui é uma variável constante, então eu sei que eu não posso modificar porque pode cagar o jogo todo, né? Então o que eu fiz no arquivo config? Deixa eu só explicar como é que vai funcionar o jogo primeiro, antes de chegar aqui. Então o jogo vai funcionar assim, ó. Essa tela preta de trás a gente vai tratar ela como display, é o display do Pygame, tá? Que é aquela tela que a gente sempre cria no Pygame. Dentro desse display, então a gente vai ter duas telas aqui, ó. Então a gente vai criar uma surface que vai ser a tela do jogo. Então desse lado cinza vai estar a tela do jogo e do lado vai ter a tela de pontos, né? Então vai ter uma outra telinha aqui que vai ser a tela de pontos, aqui vai guardar nossos pontos, nossas vidas, em que fase que a gente está, beleza? E aqui então a gente vai tratar assim: a tela principal é o display, a tela cinza vai ser a tela do jogo e a tela vermelha vai ser a tela de pontos. As duas eu acho que vai estar da mesma cor, apesar que a tela do jogo vai ter os background, então não vai estar dessa cor aqui.
Mas por enquanto elas vão estar assim, tá? A gente vai criar desse jeito aqui. Então a única coisa que a gente vai fazer hoje é criar essas telas aqui, tá? Beleza? Então isso aqui de trás é o display, nós vamos ter a tela do jogo e a tela de pontos. E a gente vai separar tudo isso lá então agora. Eu já configurei essas telas, tá? Eu já testei aqui e eu vou passar a medida para vocês aí, pra gente não perder tempo de ficar achando medida. Então o que acontece dentro da tela? Eu tenho o display principal e esse display ele vem daqui, da parte 0, né? Então ele vem daqui e ele tem o comprimento total dele, certo? Então nós temos o comprimento, a largura e a altura do display. Além disso, eu também peguei o meio do display. Então eu peguei a metade da largura dele aqui e a metade da altura dele, certo? Onde esses dois pontos se cruzar vai ser mais ou menos no meio da tela, aqui, tá? No meio do display, beleza? Bom, além disso, o que eu fiz também? Então eu criei uma medida que é a tela de jogo, que ela vai vir daqui a aqui, de largura e de altura também, né? Que vai ser de cima até embaixo. E eu também peguei a metade da largura e a metade da altura dessa tela aqui. Então a metade da largura e a metade da altura da tela de jogo está aqui, beleza? Muito bem. Além disso, eu fiz ainda esses espaços aqui, ó. Então daqui a aqui nós temos um espaço, né? Dessa tela aqui para essa nós temos o mesmo espaço e daqui para cá nós temos o mesmo espaço. Esse espaço também é esse espaço que pega daqui para cá e daqui de baixo para cá, tá? Então todos esses espaços aqui são os espaços que vêm na vertical e os espaços na horizontal de cima para baixo, certo? São esses todos os espaços. Todos esses espaços vão ter 20 pixels, se eu não me engano. Muito bem. Essa tela aqui eu só tenho a largura e a altura dela. Eu não peguei a metade dela porque não vou precisar configurar nada no meio dessa tela aqui. Aqui sim e no display também. Então como é que ficou o nosso arquivo lá? Então eu tenho os espaços laterais, né? Que é o que eu falei para vocês, que são aqueles de 20. E os espaços vertical, que é o espaço de cima e o espaço de baixo, que todos eles são 20 pixels. Poderia colocar tudo isso como espaço e colocar uma variável só, mas eu vou deixar tudo mastigado para a gente conseguir entender direitinho o jogo, tá? Então tudo que eu fazer aqui vai ser tudo mastigado. Eu criei a largura da tela, essa é a tela, tá? O display, foi igual eu falei para você, eu tenho a tela de pontos e eu tenho o display, tá? Essa largura da tela, eu vou até colocar aqui, ó, tela do jogo, tá? E a altura da tela do jogo. Então essa é a tela do jogo. Então a largura da tela do jogo 550. A altura da tela de jogo, que é a cinza, 650. Aí para mim pegar a metade da tela do jogo, eu pego a largura da tela de jogo e divido por 2, tá? Com duas barrinhas ele vai me entregar o número inteiro, não vai me entregar o número quebrado. E a altura da tela do jogo dividido por 2. Então, a altura da tela do jogo dividido por 2 vai me dar o meio da altura da tela e o meio da largura da tela, tá? Aqui é a tela de jogo. O meio da largura da tela do jogo. Beleza? Bom, então também tenho a tela de pontos. Então a largura da tela pontos, ela tem 300, a largura dela, e a altura da tela de ponto também tem 650, que é a mesma altura dessa tela aqui, ó, tá? Então a gente já deixa isso separado. A tela de pontos tem a mesma altura da tela de jogo. Bom, então como é que ficou a largura total do nosso display lá? Ficou a largura da tela de jogo mais, então olha lá, ó. Então ficou a largura da tela do jogo, essa largura aqui da tela de jogo, a largura do display, tá? A gente está calculando. Então ficou a largura da tela do jogo mais a largura da tela de pontos. Então mais essa largura aqui da tela de pontos mais 3 vezes os espaços laterais. Então eu tenho um espaço lateral que é 20. 3 vezes os espaços laterais. Então como é que ficou o espaço lateral? Tem um espaço aqui de 20,
1, 2, 3. Então a largura total do display ficou isso aqui, ó. 3 mais 3 vezes os espaços lateral, tá? Isso tudo aqui vai me dar a largura total do display, que vai me dar, acho que se eu não me engano, 910. Eu coloquei aqui, mas eu não lembro agora. Bom, a altura do display, como é que ficou? Ficou a altura, né, de uma das telas, então ficou 650, que é a altura das telas, mais duas vezes o espaço vertical, né? Então ficou a altura de uma dessas telas aqui, qualquer uma delas, que as duas tem 650. Então ficou essa altura aqui da tela, mais duas vezes os espaços verticais, que é o espaço de cima e embaixo de baixo, o espaço de baixo. Isso vai me dar a altura total do display aqui, ó. Beleza? Beleza. Bom, o meio da tela, eu também peguei o meio da tela do display, né? Que é o que? O meio da largura do display recebeu a largura total do display dividido por 2. E o meio da altura do display recebeu a altura do display dividido por 2. Então eu tenho o meio do display e o meio da altura do display. Beleza? Bom, aí o nosso jogo ele vai rodar a 60 frames por segundo. Então eu coloquei o FPS do jogo, eu coloquei 60. O nome da tela, então o título da nossa tela, do título do display, eu coloquei o nome do jogo, né? Coloquei Arkanoid. Vocês vão colocar jogo Arkanoid, o que vocês quiserem aí, tá bom? Eu coloquei Arkanoid aqui. Se vocês quiserem colocar umas estrelinhas, tanto faz aí, tá? E aqui embaixo eu separei então algumas cores também, que eu nem sei se eu vou usar, tá? Mas como eu sempre faço, eu sempre deixo algumas cores configuradas aqui para mim poder usar. Então eu sempre uso esses arquivos aqui. A única coisa que eu vou mudando de um jogo para o outro eu mudo o título, de repente o FPS e mudo aqui o tamanho da tela, né? Mas eu sempre deixo então essas cores aqui configuradas. Eu não sei nem se eu vou usar. Às vezes eu vou usar alguma dessas cores, eu deixo ela aqui, tá? Se vocês quiserem dar uma pausa aí e copiar. Bom, então eu tenho aqui o meu arquivo principal, o meu arquivo main, né? Main e principal é a mesma coisa. O que eu fiz no meu arquivo principal? Eu importei o Pygame, porque eu vou usar a biblioteca do Pygame. E do arquivo de configuração, que foi aquele que eu acabei de mostrar, a gente importou tudo, né? Importe tudo aqui, ó. Essa estrelinha significa que eu quero importar tudo. Então tudo que está dentro daquele arquivo eu consigo usar aqui de boa. Eu vim aqui, inicializei o Pygame, né? Como a gente sempre faz. Na tela, aqui é a parte da tela. Então eu criei aqui, ó, o display, que é a nossa tela principal, eu criei aqui, ó. Pygame.display.setMode e eu peguei o que? A largura do display e a altura do display, tá? Então meu arquivo, tô criando o display aqui, ó, que é o display principal. E tô setando o caption dele com o título Arkanoid que a gente passou lá, certo? Eu criei um objeto relógio, ou seja, eu tô colocando essa classe clock aqui dentro do objeto relógio. Então eu tô usando a classe clock para a gente conseguir usar os FPS. Através então desse objeto relógio, que é da classe clock, dentro dessa classe clock tem uma função lá, um método chamado tick. Então, através do objeto eu estou usando o tick da classe clock. E aqui eu coloquei o FPS que está vindo do arquivo de config, que é 60 FPS. Isso aqui vai me entregar 60 frames por segundo. Tá? Então esses ticks que ele vai contando são os frames. Ele vai me entregar, os frames são imagem, então ele vai jogar na tela 60 imagens por segundo. Então esse jogo vai rodar 60 frames por segundo. Depois do relógio, o que eu fiz? Eu tenho o laço verificador dos nossos eventos. A única coisa que ele está configurado é que se a gente apertar no botão Quit, que é o botão vermelho de fechar a telinha do Pygame, ele encerra com o Pygame.quit, ou seja, ele encerra o init. O init inicializa todos os módulos do Pygame, o módulo do display, o módulo de áudio, de fonte e assim por diante. O Pygame.quit faz o contrário desse, então ele encerra tudo que o init inicializou. Então ele encerra aqui o display, o áudio, ele encerra tudo. E depois disso eu chamo o exit, que está vindo do sistema. Esse exit aqui vem do sys, da biblioteca sys aqui, ó, sys.exit. Esse exit ele fecha o Python inteiro, ele fecha a programação que eu estou rodando, tá?
esse exit não serve só para o Python, ele fecha tudo, tá? Eu vou até colocar aqui. Eu sempre gosto de mostrar porque essas partes aqui são tudo confusas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a linha de comando. Se eu chamar a função exit aqui, ó, vou chamar o exit aqui. O que que ele vai fazer? Ele não vai fechar o Python, ele vai fechar a programação que ele está rodando. Então, esse exit, ele vem da biblioteca sys, que é do sistema do Windows. No caso, eu estou rodando Windows, né? Então, o exit se vai fechar essa programação que eu estou, vou dar um enter. Ele fecha a própria programação inteira que está rodando. Então, aqui eu encerro os módulos do Pygame e eu chamo o exit aqui dentro do Python e ele encerra o Python. Ele encerra essa programação que eu estou rodando. Depois disso tudo, a gente atualiza o display do Pygame, né? Com o update. Bom, a única coisa que a gente tem aqui, quando a gente cria um display, é um display preto sem nada. Então, o que eu vou criar? As nossas telas, elas vai ser criada dentro de um arquivo de construção de telas, né? Então, vamos abrir um novo arquivo aqui. Beleza, agora a gente vai criar essas duas telas aqui. Então, vou abrir um... Vou tirar isso aqui rapidinho para a gente entender. Então, como é que funciona a nossa programação? A gente cria a nossa tela, né? A gente cria a nossa tela. Aqui a nossa tela a gente roda o display, né? O nosso display principal. Agora, então, o que a gente vai fazer? Como a gente sempre está fazendo no curso, a gente vai montar, então, um outro arquivo aqui. Esse aqui é o arquivo da tela, né? Que está rodando a nossa tela principal lá, que é o main. Agora nós vamos montar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ele vai ser o construtor, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Esse vai ser o construtor. O que esse construtor vai fazer? Esse construtor, ele vai ficar responsável por desenhar todas as nossas telas, tá? Então, esse construtor aqui vai desenhar... Vou até escrever aqui que acho que vai ficar melhor. Então, esse construtor, ele vai desenhar as telas. E aí, a gente vai ter a tela 1, tela 1, tela 2, tela 3, tela 4 e tela 5. Né? Se vocês quiserem fazer mais, depois vocês vão fazer mais lá. Então, esse construtor vai ficar responsável por construir as nossas telas. É ele que vai construir a tela de jogo e a tela de pontos. E tudo isso depois vai vir, então esse construtor a gente vai chamar dentro da tela principal para ele ser desenhado aqui dentro. Tá? Esse construtor, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar, então vou desenhar aqui de outra cor aqui, ó. Ele vai ser responsável por desenhar os nossos, colocar aqui, aqui vai ser um outro arquivo, tá? Então aqui vai ser os arquivos de bloco, eu vou ter aqui o arquivo do player, que vai ser o bastão, a bolinha vai ser desenhado direto no construtor, mas eu também vou ter aqui, então aqui vai ser o player, de repente eu vou ter um arquivo aqui de áudio, se eu quisesse eu poderia colocar aqui um efeito aqui de explosão, de qualquer coisa. Então eu vou ter outros arquivos menores que quem vai controlar vai ser o construtor, né? Então o que a gente vai fazer? Quando ele for construir a nossa tela, então eu vou precisar de tudo isso aqui dentro. Eu vou precisar dos blocos, eu vou precisar do player, vou precisar da bola, vou precisar do áudio. Então esse construtor vai pegar esses arquivos externos e a gente vai jogar aqui dentro. E depois a gente pega o construtor e constrói a tela 1. Beleza? Na tela 2 vai ser a mesma coisa. Então isso aqui vai ser um objeto de classe. O objeto da tela 2 vai ser a mesma coisa. Vai usar o construtor de telas e vai desenhar a tela 2 com essas sprites. A tela 3 com essas sprites. A tela 4 com essas sprites. Então todas as sprites que a gente vai precisar no jogo, a gente vai precisar colocar ela dentro do construtor. Tá bom? Beleza? Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar aqui e entre esse arquivo e esse a gente vai construir mais para frente. Agora não, então a gente vai ter um outro arquivo aqui. Esse arquivo vai ser o responsável por a gente fazer as cenas, tá? O que é esse arquivo de cenas? Esse arquivo de cenas, a gente por enquanto vai desenhar o construtor direto na tela, mas depois a gente vai fazer a mesma coisa, desenhar as telas aqui. Só que quem vai falar que cena que a gente vai jogar na tela vai ser esse cara aqui vai ser o gerente. Ele vai falar, que tela que vai ter que apresentar? Bom, nosso jogo sempre começa na tela de menu. Então depois a gente vai criar, esse construtor é o construtor das telas, tá? Então depois a gente vai precisar de um outro arquivo aqui, que vai ser a tela de menu,
Então vou colocar aqui, ó. Então essa daqui vai ser o menu, a tela de menu. Além da tela de menu, a gente pode fazer um outro. Então eu tenho um outro aqui, que vai ser a tela de Game Over. Então eu vou precisar construir um outro arquivo aqui. Que esse vai ser, essa daqui vai ser a tela Game Over. Vou colocar aqui Game Over, Game Over. Acho que não vai caber. Game, colocar só Game Over. Vai colocar aqui, ó, Game Over. Então vai ter uma outra tela aqui. Deixa eu colocar ela aqui. Então essa daqui vai ser o Game Over. De repente a gente vai ter a tela de pontos. Tá, quem é que vai ficar jogando tudo de uma vez na tela? Não. Então esse cara aqui é o responsável por falar pra tela, ó. Beleza, ligamos o jogo agora. Qual cena que tem que apresentar? Tem que apresentar o menu, né? A gente vai lá decidir lá se aperta o Start, se vai para as configurações. Então a gente vai exibir o menu. Quando a gente apertar no botão de Start aqui, aí a gente fala, ó, cenas, eu apertei o botão de Start. Aí ele fala, ah, beleza, então você quer ir para a primeira tela, que é a tela 1. Então ele vai falar assim, olha, display, pega e apresenta agora a tela 1. Então o display tira o menu e apresenta a tela 1. Aí você tá jogando aqui, beleza, aí a tela 1 você terminou de matar todos os bloquinhos. Aí a tela 1 vai falar assim, olha cenas, eu terminei de matar todos os blocos. Pula para a próxima tela porque ele já ganhou. Então o cenas vai falar, ó, display, tira a tela 1 e agora exibe a tela 2. Então esse cara aqui vai ficar responsável por estar fazendo isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Por enquanto a gente só vai construir o construtor de telas para a gente poder fazer as telas, tá? Então vamos lá. Então aqui no nosso arquivo principal eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Esse arquivo vai ser o construtor. Construtor de telas. .py. Beleza? O que eu vou precisar? Eu vou precisar usar algumas coisas do Pygame, então já vou importar ele aqui dentro. Pygame. Vou importar a pasta Pygame porque algumas coisas eu vou usar. E aí eu vou criar essa classe que vai ser a classe construtor de telas. Construtor. Vou colocar assim, tá? A segunda linha também maiúsculo. Construtor de telas. Eu não vou precisar herdar nada de ninguém aqui, ó. Então não preciso dos parentes. Só 2 pontos. Esse construtor de tela, ele vai ter um método construtor, init, underline, underline, self, porque eu quero que essa função pertença à classe construtor, então eu tenho que passar esse self. Eu não vou ficar explicando tintim por tintim, porque senão os vídeos vai ficar muito grande, tá? Então eu passo o self aqui dentro, e aí a gente vai precisar, nesse construtor, quando a gente construir as telas, a gente precisa saber aonde a gente vai desenhar, né? Então a gente vai desenhar nesse display. Esse display aqui a gente vai passar para dentro do construtor. Então aqui, ó, eu vou precisar de um display, tá? Que é onde a gente vai desenhar tudo. Eu vou colocar aqui, ó, self.display recebe o display que eu vou passar como parâmetro aqui, tá? Então a gente passa o display onde a gente quer desenhar e desenha um display aqui. Muito bem? Bom, agora a gente recebeu o display e eu preciso então criar a minha surface, né? Que é a tela do jogo e a tela de pontos. Então vou criar aqui, ó, tem o display e eu vou criar aqui, ó, self.tela do jogo. A tela do jogo vai ser uma surface, pygame.surface. E para mim criar uma surface eu preciso de uma largura e uma altura. Se a gente vier aqui no arquivo principal e colocar o mouse em cima do display, ele fala, ó, o display ele é uma surface, ó. Tá vendo? Ele é uma superfície. E se eu criar a tela do jogo, ele fala que a tela do jogo agora também é uma surface, porque eu acabei de criar uma surface. Essa tela do jogo, ela tem uma largura e uma altura que a gente já definiu no config. Aqui, ó, a largura da tela de jogo e a altura da tela. Então, do arquivo config, eu vou importar aqui, eu vou importar tudo, né? Deixa eu ver, acho que eu vou importar tudo lá para dentro do config. Então aqui, ó, do construtor. Então no arquivo construtor eu já vou importar tudo ali do config, ó. Do arquivo config, from config, do arquivo config, importe tudo, então importe estrelinha. Agora na tela do jogo eu posso chegar aqui e falar que essa parte aqui vai ser a largura da tela de jogo. Beleza? E eu também preciso da altura. Então altura da tela de jogo.
tá? Essa é a tela de jogo. Eu acabei de criar a tela do jogo. Então vamos colocar essa tela aqui no arquivo principal, no display. Então eu criei a tela do jogo e eu vou colocar ela no display, tá? A gente vai colocar isso aí, a gente vai habilitar isso aqui dentro de um método chamado update, tá? Vou colocar selfie aqui. Mais pra frente eu vou falar porque esse método update. Porque toda vez que a gente chamar as telas, então a gente vai ter tela de menu, tela game over, tela não sei o que, todas elas vai ter o método update. Mais pra frente eu vou explicar para vocês por que a gente vai ter esse update, tá? Então nesse update, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a tela de jogo, que blitz a tela de jogo na tela principal, que é o display. Então eu vou colocar aqui, ó, self.display ponto blitz para mim. Por que eu estou usando a função blitz? Porque essa é uma superfície e o display também vai ser uma superfície. Para mim colocar uma superfície em cima da outra, eu tenho que usar essa função blitz. Então ele vai blitar em cima do display o que? A tela de jogo. Então vou colocar aqui, ó, self.tela de jogo. Ele vai blitar a tela de jogo. E aqui dentro de tupla eu tenho que passar a coordenada x e y, aonde essa tela de jogo vai ser blitada. Então, para começar, eu vou colocar que essa tela vai começar na posição 0 em x e 0 em y. Então, ela vai colar essa tela de jogo no display no canto 0, 0. Beleza? Então, para começar, eu já vou criar uma tela que é a tela 1 aqui dentro. Então, eu vou instanciar as telas aqui, ó. Aqui, ó. Instanciar as telas. Aqui vai ser a parte de instanciar as telas. Então já vou criar uma tela 1 aqui, ó. Tela 1. Ela vai receber lá o construtor de telas. Então eu preciso colocar o construtor de telas aqui no arquivo principal. Então já vou importar aqui, ó. Vou colocar importar as telas. Eu vou catalogar tudo porque depois vai ficar muito fácil, tá? A gente procurar as coisas. Então na parte de importar as telas, eu vou colocar aqui, ó, do arquivo construtor de telas. Importe para mim o construtor com C maiúsculo, aqui é o construtor de telas. Então ele já sabe que isso aqui é um arquivo e o construtor de telas é a classe que a gente criou lá, tá? Então a tela 1 vai vir aqui no construtor de telas, ó. A tela 1 vai vir aqui, ó. Vai vir do construtor de telas. E quando a gente abrir um parênteses, ele pede o parâmetro que eu passei aqui dentro, ó. O self eu não preciso, mas ele está falando que ele precisa de um display, que é onde ele vai desenhar as coisas. E o display que ele está pedindo, ó, ele fala, eu preciso de um display. Quem é esse display? É esse daqui, ó. Tá? Então, isso aqui a gente pode até mudar o nome, colocar display, tela de display, sei lá. Mas eu vou colocar só display aqui. Tá? Eu acho que seria legal pra gente não confundir, né? Eu vou colocar aqui, ó, display geral, display, sei lá, vou colocar a tela display aqui, tá? Tela display, que a gente sabe o que é. E eu passo essa tela display aqui, ó. Beleza? Só para não ficar confundindo um monte de nome display. Então aqui eu preciso de um display, ó, tá? Que é onde ele vai habilitar aqui, no self.display. Então ele habilita no self.display a tela, o self.tela do jogo. E quando eu criei aqui, ele falou, ó, eu preciso de um display. Então eu passei a tela display aqui, tá? Só pra gente não ficar chamando tudo de display, a gente vai mudando os nomes. Bom, então eu coloquei o construtor dentro da tela 1 e passei o display. Agora então, eu vou chegar aqui embaixo e eu vou fazer uma parte de desenho aqui, ó. Desenha. Vou colocar aqui? Não, vou colocar depois desse laço for. Vai ficar melhor porque aí eu posso usar os botões ali depois. Vou colocar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Desenha as cenas, tá? Tudo isso aqui vai ser cena, tá? Então a tela menu vai ser cena, a tela game over vai ser uma cena, a tela 1 vai ser uma cena. Tudo isso a gente vai tratar como as cenas do nosso jogo. Por enquanto a única cena que a gente tem é a tela 1, tá? Então, para me desenhar aqui, da tela 1, ponto, eu vou chamar o método update que a gente criou lá dentro, tá? Eu vou chamar esse método aqui. O que esse método vai fazer? Vai pegar a tela do jogo e vai jogar no display, tá? Ele vai desenhar aqui. Vamos ver o que acontece.
Puxa vida, não aconteceu nada. Na verdade, aconteceu. O problema é que sempre quando a gente cria uma surface, igual a nossa tela, a gente criou a nossa tela, ela veio sem cor, né? Ela veio preto. E quando a gente criou a superfície, que é a tela do jogo, ela também está preta. Então, a gente não consegue enxergar nada. Para a gente conseguir enxergar essa tela, então, na hora que eu criar essa tela de jogo, eu vou pintar ela. Eu vou preencher ela de uma cor. Então, self.tela do jogo, para preencher a gente usa a função fill. E aqui dentro eu posso passar uma cor. Então, essa cor aqui eu vou passar um cinza escuro. Lembra que essa cor de cinza escuro está vindo do config, ó. Tem algumas cores aqui, ó. Tem um cinza escuro aqui, tem um cinza. Eu vou usar só um cinza, para a gente conseguir enxergar bem. Então, eu criei a tela e preenchi ela de cinza. Agora vai dar para a gente ver. Beleza? Olha aqui a nossa tela, ó. Então, eu tenho, e ela foi habilitada o canto 00 aqui. Lembra que o topo do lado esquerdo está no canto 00. Não sei se vocês acompanham o canal, mas sempre quando a gente cria uma superfície, a gente geralmente obtém o rect dessa superfície, porque o rect traz inúmeras vantagens. E eu vou pegar vou fazer um seguinte, depois de criar essa tela do jogo, então eu vou até catalogar aqui em cima também, ó. Essa daqui é a parte das telas, tá? Telas. Então essas são a parte das telas, configuração das telas, configuração das telas, configuração das telas. Então, depois da gente criar uma tela, geralmente eu obtenho o rect, porque o rect ele passa pra gente bastante benefício, né? Ele traz bastante benefícios pra gente. Por enquanto, vou preencher de cinza, mas lembra que a tela do jogo vai ter um background, mas deixa isso aí por enquanto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obter o rect e eu vou passar para vocês e depois eu explico por que eu vou obter o rect, tá? Então, eu vou obter o rect dessa tela aqui. Então, vou colocar aqui, ó, self.rect, rect da tela de jogo. É o que? O rect da tela de jogo é a tela de jogo, self.tela do jogo, que é essa tela aqui de cima. Para mim obter o rect dela, pera aí, eu coloquei errado aqui, ó, self.tela do jogo. Então eu peguei essa tela de cima, para mim obter o rect eu coloco aqui, ó, .get, que é obter, get o rect. Desse jeito aqui, tá? Então eu peguei o rect aqui da tela de jogo. Como eu pego o rect da tela de jogo, o que acontece aqui? Ele vai me entregar um pygame.rect. O que é o pygame.rect? Ele me entrega uma posição x, um y, uma largura e uma altura. Essa largura, ele já vem aqui, ó, é a largura da tela do jogo. Então eu tenho aqui a largura da tela do jogo. Eu vou colocar aqui uma largura qualquer, pra gente não ficar perdendo muito tempo. Então a largura da tela de jogo, ó, 550 a 650. Então ele colocou aqui, ó, 550, 650, tá? Então quando eu obtive o rect, a largura e a altura é a própria largura e altura da surface que a gente criou. Agora a posição x e y, quando a gente configura isso aqui, o x vem setado em 0 e o y em 0, porque a gente não passou medida nenhuma para a posição x e y. Então através desse rect aqui, eu posso pegar o rect total dessa tela e posicionar ela aqui, ó. Ao invés de eu falar que eu quero no canto 00, eu vou falar que eu quero no próprio rect da tela. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então, eu passei um rect aqui, ó, que é o que? Uma posição x e y, a largura total da tela e a altura total. Então, eu quero que blite no display principal a tela de jogo. E eu quero que blite o quê? Eu quero que blite na posição x e y, que ficou por enquanto 00. E eu quero que blite a superfície inteira, que é a largura total e a altura total dessa tela. Então vamos ver o que acontece. Então eu estou blitando através do rect, ó, tá? A superfície inteira. Agora eu posso configurar essa posição x e y. Então o que a gente vai fazer de momento? Então Ctrl Z aqui. Isso aqui a gente já entendeu. Vamos ver se eu consigo voltar para outra tela lá. Aí. Bom, o que a gente vai fazer por momento? A gente está nessa tela aqui. Eu vou pegar o rect, ele sempre tem aqui as posições. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar desse lado aqui, ó. O rect ele vem bastante com benefício, né? Porque eu posso pegar aqui o topo do lado esquerdo, o topo do lado direito, eu posso pegar
a parte de baixo que é o bottom do lado direito é o bottom right. A gente já falou isso na tela nas principais lá, né? O bottom do lado esquerdo que é o left, eu posso pegar o center, eu posso pegar o meio do topo que é o mid top, o meio da parte de baixo que é o mid bottom, o meio do lado esquerdo, o lado direito é o right, então o meio do right, mid right, e a parte do lado de cá que é o left, o lado esquerdo, então é o meio do lado esquerdo, mid left, tá? Então eu posso pegar através do rect todas essas posições. O que eu vou fazer? Então eu já obtive o rect dessa superfície, eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, que é o topo do lado direito. Eu vou falar que o topo do lado direito, ao invés de estar no 00 do display, esse topo do lado direito vai receber um espaço de 20 pixels aqui, e aqui daqui para cima 20 pixels. E a partir disso a gente sabe que a coordenada é XY aqui, e depois ele pega o rect total da tela aqui. Só que ele seta através do topo do lado esquerdo, é isso que eu vou configurar. Então, eu vou configurar aqui, ó, o top left, o topo do lado esquerdo. E esse topo do lado esquerdo, eu vou falar que ele vai começar a partir dessas configurações aqui, ó. Então, ele tem um espaço lateral, né? Olha no desenho, ó. Então, o topo do lado esquerdo, ele vai ter um espaço lateral, que é o que? É 20. Então, aqui, vamos lá? Então, o topo do lado esquerdo, no eixo do X, ele vai ter um espaço lateral. E de cima para baixo, eu vou ter um espaço vertical, de cima para baixo, né? No nosso desenho. Então, aqui é o espaço lateral, de 20. E de cima para baixo eu tenho um espaço vertical aqui, que a gente colocou 20 também. Então, agora, o meu rect ficou como? O X, ele tem um espaço lateral de 20. E de cima para baixo eu tenho um espaço vertical que a gente colocou no começo do vídeo, que era 20, né? Então agora o rect está recebendo aquelas medidas de rect. 20 em x, 20 em y, 550 de largura, 650 de altura. E a nossa tela já deve estar posicionada então, através do rect, olha que legal, né? Que a nossa tela é preta e o fundo é preto, talvez vocês tenham dificuldade de ver aí, mas no jogo de vocês vai dar para ver certinho. Então eu tenho aquele espaço de 20 aqui, ó, espaço vertical, espaço lateral e espaço vertical de cima para baixo. Ótimo, já temos a nossa tela aqui. Para a gente arrumar isso aqui para não ficar bagunçado, então a gente vai criar uma função aqui que vai fazer isso. Def, essa função vai ser a função blitar telas, tá? Vai ser responsável por blitar as telas. Eu vou colocar self. Então, essa parte de blitar as telas, eu vou colocar bem aqui, ó. Ctrl X para recortar, Ctrl V. Então, agora eu vou precisar chamar a função de blitar telas dentro do update. Então, vou colocar aqui, ó. De mim mesmo, self, de mim mesmo, eu quero a função blitar telas. Beleza? Então, aqui dentro do principal eu estou chamando o update da tela. E o que o update está chamando? Está chamando a função de blitar as telas. Então vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Eu vou fazendo assim, por quê? Porque a gente fica organizado. Na hora que se eu precisar corrigir qualquer erro, tem uma função que blita as telas. Tem uma função que faz a colisão. Tem uma função que desenha. Eu vejo lá, eu abro o jogo aqui, ó. Aí clica aqui, toma. Cliquei. Puta, tá errado aqui. A Sprite está colocando aqui, mas ela tá desenhando errado. Aí eu fecho aqui, eu sei que lá dentro do construtor tem uma função que desenha. Então eu não vou precisar ficar aqui rolando aqui para cima e para baixo, não, porque tá tudo catalogado e cada função vai fazer a sua função específica, tá? E depois o update vem chamando todas essas funções aí. Legal? Bom, já temos a tela então. Essa daqui é a tela de pontos. Tela do jogo, aliás, desculpa. Tela do jogo. Agora a gente vai fazer então a tela de pontos. Vocês já entenderam os conceitos, então é só a gente fazer. Essa daqui vai ser a tela pontos. Lembra que isso aqui é a parte de configuração. Vou até dar umas estrelinhas aqui, ó. Configuração da tela, tá? Configuração da tela. Aqui nós temos a tela de jogo e a tela de pontos. Só dar um espacinho aqui. Bom, vamos criar então a tela de pontos, né? Então, self.tela de pontos.
tela pontos. Ela a gente vai também criar uma surface, pygame.surface com S maiúsculo. Aqui dentro a gente precisa de uma largura e uma altura. Bom, a largura é a largura da tela de pontos agora, né? E a altura é a altura da tela de pontos. Então vamos procurar aqui, ó, altura da tela de pontos. Beleza? Criamos a nossa surface e vamos preencher ela de uma cor. Self.tela de pontos, ponto fill. Vamos preencher ela e a gente vai preencher também de cinza. Vai ser a mesma cor. Depois a gente vai mudar, não tem problema, tá? Só para ficar uma telinha do lado da outra. Só para ficar igual ao nosso desenho, então eu vou preencher essa tela de vermelho. A gente já tem também um vermelho configurado no config, certo? Bom, o que a gente vai precisar fazer? Blitar a tela de pontos na tela do display, igual a gente fez aqui, ó. Então na hora de blitar as telas, então vem aqui, ó. Eu também self.display, no display eu vou blitar alguma coisa. E o que eu quero blitar? Agora eu quero blitar self.tela de pontos. E qual é a posição? A gente vai passar 0 em x e 0 em y na posição, na coordenada que a gente quer blitar. E a função de blitar já está sendo chamada aqui embaixo, não preciso chamar nada. Então olha lá, ó. Então eu tenho a tela de pontos e o 00 dela está aqui. Então vamos novamente também obter o rect para a gente configurar o rect dele. Então, antes de pegar aqui, ó, self.rect da tela de pontos, self.rect underline tela de pontos, né? O que é o rect da tela de pontos? A gente pega self.tela de pontos, que é essa tela que a gente criou aí em cima, ponto, obtenha para mim, get, obtenha o rect. Ele vai obter o rect pra gente. E aqui em cima a gente vai configurar o rect igual a gente configurou esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então a gente vai configurar do mesmo jeito. Então vamos lá para o nosso desenho para a gente analisar. Bom, se eu pegar agora o topo, vou pegar até de amarelo aqui. Se eu pegar o topo, top left, eu vou ter que pegar essa medida aqui, mais essa largura e mais essa medida aqui para a gente se configurar aqui. Mas lembra que a gente pode também pegar outros parâmetros? Bom, dessa tela de pontos, olha, o que está mais fácil para mim fazer? Está mais fácil eu pegar esse canto aqui, ó. Esse canto aqui é o topo, também é o topo, mas é o topo do lado direito. Olha lá, ó, é o topo do lado direito. Então eu vou pegar lá, vamos com calma, vou pegar aqui, ó. O topo do lado direito é o topo right. Então é o top right. Esse top right eu vou posicionar ele em algum lugar. Então vamos ver onde a gente vai posicionar. Bom, eu preciso pegar o display, a largura total desse display aqui. Então vamos supor que esse display tenha 800. Então desse ponto aqui é o 0 e aqui está o 800. Então eu vou pegar o display total e eu vou tirar um espaço do lado aqui, do topo do lado direito, e de cima eu vou acrescentar um espaço. Então vamos por parte. Então primeiro eu vou pegar a largura total do display aqui, do nosso display. Como é que a gente vai fazer isso? Lembra que no config a gente tem a largura do display aqui, ó. Eu tenho a largura do display. Então, o topo desse lado direito vai estar na onde? Na largura do display. Só que dessa largura eu vou tirar menos um espaço lateral. Beleza? Então eu já achei a posição X, né? Então, da largura total, que vem até aqui, eu peguei a largura total, que é 650 mais ou menos, sei lá, não é 900 e pouco. Vamos colocar 1000 para arredondar, tá? Então vou colocar aqui, ó. Então vamos supor que a largura aqui é 1000. Então aqui é 1000, desses 1000 eu tirei 20. Então o topo do meu objeto está na largura total menos um espacinho lateral, tá? Tá na largura total menos um espaço lateral. Agora o topo do lado direito do meu objeto, no eixo do Y, ele está o quê? Eu só preciso acrescentar
um espaço vertical de 20 no topo dele. Então, no topo do lado direito, no Y, eu só preciso colocar um espaço vertical. E ele já vai estar posicionado. Então, o topo do meu objeto vai estar nessa coordenada. Tá? A única coisa que eu preciso agora é pegar esse rect da tela de pontos e passar na hora de habilitar aqui, ó. Então, na hora de habilitar, onde que vai habilitar os pontos? Self.rect da tela de pontos. Que eu já obtive e já configurei ele em cima. Então, agora a minha tela de pontos já está... Opa! Top... eu escrevi errado, desculpa. Top... tá tudo errado aqui, ó. Right. O topo do lado, ó, o topo lado direito, top right. Já deve ter escrito, já deve estar certo. Cacete, aqui ó, é HT, top right. Muito bem. Então o topo do lado direito pegou a largura total do display e dessa largura eu tirei 20. Então ele está aqui. E de cima para baixo, no topo do lado direito, eu acrescentei 20 no vertical. E a gente já tem então a tela de jogo e a tela de pontos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. E até o próximo vídeo então.